por favor, pra cá, rapidinho, Gal Costa e Caetano Veloso. Tanto faz que vocês vão ficar o programa inteiro. Que Se bom. quiser, depois troca. A gente o programa é de troca. vocês. A gente fica agarradinho assim, Eu né? venho agarradinho e depois Nós troca. três. Eu adorei esses óculos, são uma graça. Esses óculos meus? Mas eu já estive aqui com eles. É, mas eu sempre gostei. Eu tenho um parecido, eu devia ter vindo. Meu Deus. Escuta, vocês agarradinhos, vou fazer uma pergunta indiscreta. Quando vocês se conhecem, logo que vocês se conheceram, pintou algum lance assim de romance entre os dois ou não? Romance propriamente dito não, mas clima sim. Não, é o seguinte, eu conheci a Gal através da Dedé. Né? Você já era Não, casado? não. Aí conheci Dedé por causa da Gal. A moça da escola de dança, chamada Laís Salgado, falou pra mim que a Dedé era da escola de dança, que tinha a Dedé, que era da escola de dança, tinha uma vizinha que cantava muito bem. Então ela queria me apresentar a essa aluna dela da escola de dança, que tinha uma vizinha que cantava bem. Então eu conheci Dedé para poder conhecer Gal. Tá vendo? Isso aí lá em Salvador. Em Salvador, claro. Bom, e Gilberto Gil, essa ligação foi na mesma época? Foi na mesma época. Eu primeiro conheci Caetano. Depois conheci Bethânia e em seguida conheci Gil. Eu já conhecia Gil. Você conhecia Gil de Gil antes? já era meu amigo, já fazia algum tempo. O Gil pouquinho. era economista, não é? Qual Eu era? estudava administração de empresa. Administração de empresa. E é engraçado que ele era gorduchinho, né? E de terno. Não sei se era para ficar mais magro, mas era um terno preto que ele usava. Pura coincidência, claro. E esse projeto, eu vou chamar. Tem duas palavras que eu não gosto, eu não me refiro a esse tipo de evento. Um é projeto, outro que é trabalho. Porque eu acho que, no fundo, a gente se diverte tanto fazendo que é uma brincadeira. Os dois brincaram juntos agora, aqui no Recanto. Recanto. E são só músicas inéditas? Não, tem... Tem duas músicas que não são inéditas, mas não são muito conhecidas. Uma eu fiz para Jane Duboc faz anos e a outra eu fiz para o Grupo Corpo, para um balé. As outras são todas inéditas. Legalzinha, quanto tempo. E você, como é que vocês tiveram a ideia de fazer isso? Como é que foi? Bom, Caetano teve a ideia, né? Ele disse que já vinha pensando nisso há algum tempo e deu uma entrevista na Espanha que repercutiu aqui. Eu li e eu estava me preparando para fazer alguma coisa, voltar aos palcos no Brasil, porque eu não parei de trabalhar, viajei muito, fiz muita coisa por aí. E aí eu já sabia mais ou menos o que ele estava querendo. Ele foi a Lisboa, viu um show meu e lá ele me disse que queria fazer esse trabalho. E eu, claro que topei, né, Ju? Fazer alguma coisa com o Caetano é sempre muito bom. E há muito tempo que vocês não faziam nada juntos, assim, nem em palco. Como é que é? Junto faz um tempo que a gente não trabalhava. Mas eu fiquei sonhando em fazer canções novas, para fazer um disco com a voz da Gal, com a Gal cantando canções especialmente feitas para ela. E quer dizer, é um projeto que você já devia ter sonhado com isso há algum tempo. Por que demorou tanto para uma ideia que, assim que a gente vê, parece óbvia, imediatamente? Pô, claro, que junção fantástica. É por momentos diferentes da carreira de cada um? Eu acho que é o ritmo da vida mesmo. Né? Vai andando para frente, você vai fazendo o que acontece fazer. Veio na minha cabeça, fiquei pensando, sonhando um tempão em fazer um disco com sons eletrônicos e a voz de Gal. Predominantemente esse disco é de sons eletrônicos.
e com a voz de Gal, e as canções compostas especialmente para ela, que tivessem a ver com ela, e que fosse eletrônico, e ficava com isso na cabeça. Depois terminou virando um plano mesmo de fazer, botar para realizar. Falei com ela, ela topou, pronto. Pronto, tá feito. Tá feito. É engraçado, eu me lembro de vocês chegando no Gigeto, aliás, eu acho que o Caetano já estava, e chegou a Gal, vocês tinham o mesmo cabelinho, mesmo tipo de cabelo, aqueles dois pompons Curtinho, meu cabelo na cabeça, mas era bem caracoladinho. Depois é que foi, depois do Alegria, Alegria, quando aconteceu o tropicalismo, aí eu fiz aquele cabelo Black Power. A gente tem uma foto aqui, eu queria mostrar. Olha, não tem coisa mais bonitinha do que isso. É linda essa foto. E a foto é linda. Você sabe que eu tenho aqui uma imagem. Caiu alguma coisa aqui no som. Eu espero que não sirva para nada. Não serve. Tem um trecho de uma entrevista que eu fiz com a Gal há muito tempo por um programa chamado Globo Gente. Eu não me lembro onde é que foi. Acho que foi lá Foi no Rio, né? No Rio de Janeiro, na PUC. Eu me lembro. E eu falei uma bobagem que não tem tamanho e ninguém percebeu na hora, ou se você percebeu, você foi educadíssima. Quer ver? Solta. Estamos aqui novamente com o Globo Gente Especial, falando à tarde diretamente da PUC, junto a Gal Costa, onde vamos bater um papinho ao de leve embaixo da luz solar. No ar, Globo Gente Especial. Gal, o negócio é o seguinte, eu quero te perguntar se você acha que está para Luiz Melodia e Tião Macalé, como Elis Regina já esteve para Edu Lobo e Gilberto Gil. Tira! Tião Macalé. Eu queria falar Jardim Macalé. Falei, Tião, e você também não notou na hora, não? Tião, ela deve ter notado. Agora imagina, o Tião Macalé só entraria para fazer Tchau! Não, e a minha pose tão metido, falando devagar para não falar bobagem, e sapequei Tião Macalé, né? Assim, firme. Voz bonita. Voz bonita, eu achei. Com licença. Caetano, na hora você perceberia e já dava uma gaitada lá, já começaria a rir. Talvez eu interferisse, mas eu acho que Gal notou e deixou passar. Tinha um Macalé, muita gente fala, confunde, pronto. Será? Olha, eu sei que eu botei aqui na produção, o Caio notou na hora, falou, que história de Tião Macalé. Mas já passou isso várias vezes e todo mundo... Ninguém diz nada, ninguém notou. Não foi só eu. E lá ninguém eu não sou a única. Todo mundo, tá bom, valeu. Valeu de primeira. Mas você está demonstrando uma segurança total ali, com um jeito de quem está por dentro. Totalmente inseguro, aliás, mas absolutamente inseguro. Sob a luz do sol, né? Cabelo também caracoladinho, enfim. Na primeira, quer dizer, logo na primeira etapa, assim, primeira grande marca de sucesso, como LP, foi o Tropicália, ou não? Eu acho que sim, de sucesso sim, eu acho que foi. Assim, de sucesso, eu digo de reviravolta. Quer dizer, você fala quando saiu a canção Tropicália, porque o disco em que saiu a canção Tropicália, que tem Alegria, Alegria, que foi um grande sucesso, o disco que se chamava Tropicália, foi um disco que foi feito logo depois, quase que um ano depois, e em que tem a Gal cantando Baby. Exatamente. Os Mutantes, Gil, já Rogério Duprá, é um grupo de pessoas. Tem a Nara Leão como convidada do grupo Tropicalista. É uma raridade isso em LP, em vinil, é uma raridade. E eu acho que é um disco de uma força irresistível numa época terrível, né? De se fazer qualquer tentativa de mudança. Chegou a criar um clima, uma época, me lembro que tinha um clima entre MPB e música que usasse instrumentos eletrônicos,
que aí não era considerado brasileiro. Enfim, eu sei que tinha... nós temos até a cena, que eu não vou mostrar nesse bloco, mas uma cena de um festival, que eu me lembro que logo depois eu fiquei indignado, fui até para tua casa, você morava com o Gil na São Luís, né? Eu morava na São Luís, mas eu não morava com o Gil, não. Não? O Gil morava Vocês perto. já tinham rompido, é isso? Não, nós ainda estávamos juntos, mas ele morava com a Nana Caymmi. Um quarteirão adiante, e eu morava com o Dedé na São Luís. Ele morava, eu acho que na São Luís também, mas atrás daquele Colégio Caetano de Campos, ali na Praça da República. E eu sabia que tinha alguma coisa perto. Tinha, e depois de eu falar Tião Macalé, também eu tenho toda a liberdade para falar qualquer merda aqui, que pior do que aquilo não vai ser. Vamos ouvir umas palhinhas aqui. Primeiro, está marcado aqui exatamente o Baby. Rapaz, mas cadê meu violão? Cadê? Rapaz. Baby, primeiro Baby então é cronológica a ordem? Não, a ordem foi uma ordem que passaram aqui, acho que a sua produtora ou empresária, para eu também não pedir coisas que ainda não tivessem na ponta da língua. Vamos lá. Vamos. Você precisa saber da piscina, da Carolina, da Margarina, da Carolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby, baby. Eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Baby, baby, há quanto tempo? Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei. Leia na minha camisa, baby, baby, I love you, baby, baby, I love you, Diana. baby. Gal, qual era o seu bichinho de estimação quando você era criança? Ah, você já me perguntou isso tantas vezes. Mas tem muita gente que não... Pois é, vez que eu venho aqui, mas não você fala pergunta isso, que eu quero ser original. Uma galinha. Era uma galinha, né? Que eu passeava com ela no final da tarde, amarrava o cordão na perninha e ficava passeando com a minha galinha. E comeu depois que ela cresceu? Não, essa não, mas eu como várias. Isso Uma é um galinha. conto de Clarice Lispector, né? É. Que cuida da galinha, anda com a galinha, depois come a galinha. É. Espera crescer, espera engordar. Parece conto de fadas também, né? Aquele negócio do mostra o dedinho para mostrar que não engordou, nhoque. Eu sempre pergunto isso para você, tem razão.
Deve ser que você é fascinado pela ideia do bicho de estimação dela ter sido uma galinha, né? Mas é evidente, claro, evidente. Porque realmente... É tão singular, né? Tão exótico isso. Eu conheço uma pessoa que tinha um pato chamado Gaveta. Parecido. E depois a mãe Gaveta. preparou... a mãe preparou o Gaveta no jantar. Quando ela estava comendo, a mãe falou assim, adivinha o que você está comendo? O quê? O Gaveta. Ué, choradeira. Como é que é o negócio? Quanto é que custa para ser seu vizinho? Você canta no chuveiro? Canta no banheiro? Hein? Não. Mas canta em casa, cantarola? Canto. Quanto custa para ser seu vizinho? Aluguel? Deve ser caríssimo. Mas, ó, Moragal, aqui você escuta tudo. Hein? Não sei, procura ver lá na Bahia. Quanto custa um apartamento perto de mim? Você continua com uma voz que eu também digo sempre isso aqui, que você vai reclamar. Isso você tem que dizer mesmo. Que é um instrumento. É um instrumento musical. É perfeito. A gente ficava ouvindo você, aliás, com um amigo comum, Zé Agripino, e com Aguilar, Aguilar ficava dizendo, que loucura! E depois eu soube que a sua voz é considerada uma das 10 vozes mais perfeitas do mundo. Não é uma mera voz, né, cara? Não é uma mera voz, como já disseram. É uma voz. Disseram que é uma mera voz? Falaram que eu sou uma... É uma mara voz. É uma mara voz, é isso aí. Eu sei que a inveja provoca coisas terríveis, né? Uma mera voz. Então canta, filha da... Canta você. Bom, eu vou seguir aqui o roteiro das palhinhas, que eu tenho que aproveitar. Recanto Escuro. Puxa vida. Isso é uma reclamação? Não, é porque é a música que abre o disco novo. Então, só uma palhinha. E eu acho muito... Ela é longa, a gente vai cantar um pedaço, ela vai cantar um pedaço. Não tem tempo, você entrou o programa inteiro. Toda. Depois Deve. Você corta, né? Eu não vou cortar nada. Eu venho de um recanto escuro, os solos perpendicular, do outro lado azul do muro, não vou saltar. Eu chego às portas da cidade e nada procuro fazer. Espero, nem feliz nem gaia, acontecer. Não salto, mas sou carregada por asas que a gente não tem. A luz não me fulmina os olhos, nem vejo bem. Em breve só saio de noite. A lua não me rasga o peito. Cool jazz me faz feliz e só. Não tenho jeito. O álcool só me faz chorar. Convidam-me a mudar o mundo. É fácil, nem tem que pensar, nem ver o fundo. O chão da prisão militar, meu coração fogareiro. Foi só fazer pose e cantar.
presa ao dinheiro. Mas é sempre o recanto escuro. Só Deus sabe o duro que eu dei. Mulher aos prazeres futuros, eu me guardei. Coisas sagradas permanecem, nem o demais pode abalar. Espírito é o que enfim resulta de corpo, alma feitos cantar. Uou! Essa música é linda. Coisa linda. Fiquei linda. nervoso. Por quê? Quando o Caetano me mandou essa música, que eu ouvi a primeira vez, eu chorei, cara. Chorei mesmo. Eu estava aqui me segurando, todo arrepiado ainda, porque é de uma beleza a música e a letra, né? É. Eu mandei para ela e com umas bases de porque o tratamento no disco é eletrônico, assim, tem umas tensões assim. A gente ficou com medo dela se assustar com os sons ásperos. Mas a primeira vez que eu vi foi você e o violão. Com o violão, Aí foi o primeiro impacto, assim, que eu chorei. Aí mas depois quando veio eu a mandei, base. mas eu mandei com essa base assim, que eu fiz com o Cassim, no Rio, que eu trabalhei a maioria das faixas com o Cassim. Cassim que fez as programações, da maioria. Tem também o Rabotnik, o Duplex, mas o Cassim é que tem o Daniel Jobim numa faixa, mas o Jacques Morelenbaum nessa mesma faixa do Daniel. Mas a maioria das faixas foi arranjada, programada pelo Cassim. O feitio eu imaginei, mas o Cassim realizava e usava esses sons eletrônicos. Então mandei para ela, eu e Cassim mandamos para ela com uns sons muito ásperos e sem a parte que ia amaciar o negócio. E a gente ficou com medo dela se assustar. Mas ela botou uma voz guia em cima dessa base áspera, que quando voltou, nunca mais mudamos. Ficou a voz guia do primeiro dia que ela botou. Porque a música arrebata a gente, então eu me abstraí e deixei-me. É impressionante, porque inclusive pela canção. É difícil saber qual é o impacto maior que você recebe, se é da música ou da letra, né? Quer dizer, claro, tudo traduzido pela tua voz, que é uma mera voz, vamos falar a verdade. É uma mera voz. Não tem nada além do que isso. E tem aspectos na letra, assim, da biografia dele, da minha. Isso tudo também, além da melodia ser linda, bateu em mim, me comoveu muito. Você, quando eu converso com vocês, bate, não é um saudosismo, mas claro que bate uma lembrança, né? Porque são coisas que ficam fixas na memória da gente. Então, sem querer, às vezes eu pergunto coisas, não o negócio da galinha, que claro, não tem a menor Mas importância. É sempre bom, eu quero que você me pergunte. Mas eu sempre me refiro, quando eu me refiro visualmente a vocês, quando a gente conversa, quando a gente está aqui batendo papo. Vamos chamar a nossa vinhetinha para voltar aqui com Caetano e Gal, que estão o programa todo com a gente hoje. Tenho aqui ao meu lado, como se vocês não soubessem, Gal Costa e Caetano Veloso. Eu falei no primeiro bloco do incidente que aconteceu. A gente tem uma imagem aqui que eu confesso que eu não vi antes de vir para cá, mas eu quero dar uma olhada agora para ver se a minha referência foi correta. O áudio.
Que foi exatamente naquele festival onde você citou a Cacilda Becker, não foi nesse? Eu falo, Viva Cacilda Becker. Viva Cacilda Becker. Bom, eu saí de casa alucinado. Aliás, eu tenho a impressão que foi quase uma romaria para o teu apartamento naquele dia. Foi um bocado de gente. Você foi, Zé Celso foi, Augusto de Campos foi, Zé Agripino. Era uma opção de gente. Foi a turma dos Mutantes que estava tocando comigo. Aliás, falando nessa reunião, eu me lembro que você falou nessa reunião que você não era muito careta, que você não se dava bem com nenhum tipo de droga. Mas depois eu acho que você me falou que experimentou uma vez o famoso chá do... Esse nome para mim, só tomando chá é que eu consigo dizer. Ayahuasca. Ayahuasca, Eu tomei a ayahuasca. E qual é a reação? O que Muita te coisa deu demais. Que você já eu tomei não naquela altura, uma vez. Não existia ainda esse negócio de Santo Daime, essas organizações. Ou se existiam, nós não conhecíamos. Um jornalista que foi para a Amazônia trouxe para Gil uma garrafa desse negócio dizendo que... garrafa inteira. Eu tinha fumado maconha na Bahia uma vez, acho que ainda em 67, e eu não tinha gostado nada, porque tem um negócio chato que quando você bebe, você começa primeiro a perder a vergonha, depois a perder o medo, depois você fica louco. Mas a maconha não, como o pessoal mesmo que fuma diz, dá um tapa, né? Você está assim, totalmente careta, sem perder a vergonha, sem perder o medo e fica louco. E você percebe. Tem gente que gosta disso. Eu não gosto. Dá a impressão que você está com febre, começou a delirar um pouquinho, meio... Não quero ficar com febre. Não. Só deliberadamente, entendeu? Não. Então eu não gosto de maconha, não gosto de... E Aí eu acho que quando o Gil trouxe, como eu já não gostava de maconha, senão eu não vou tomar. Mas Gil botou um copo, deixou na quantidade que disseram, um pouquinho menos de meio copo, ou meio copo, não sei. Eu terminei tomando e daqui a pouco comecei a viajar. A primeira coisa que eu comecei a achar os sons do Pink Floyd engraçados. Eu comecei a rir. Tinha um disco do Pink Floyd tocando na sala lá de casa. Eu comecei a rir dos sons, que negócio engraçado. Depois eu comecei a ver a textura das coisas assim, de uma maneira muito sensível. Eu não achava ruim, me achava interessante. Por exemplo, eu sentia a diferença. Isso aqui é couro, né? Parece que eu olhava e via como é que os átomos se comportavam e sentia. Pô, que coisa legal. É incrível, né? Eu sentia mais ou menos a história do objeto, entendeu? Eu sentia porque aquilo era animal, diferentemente do pedaço de tapete plástico que tinha embaixo, que eu entendia, parece que eu entendia profundamente a história de cada uma dessas coisas. Então foi ficando um negócio muito intenso. E quando eu fechava os olhos, havia uns pontos de luz que formavam aquelas mandalas, né? Ficavam se refazendo. Eu abria os olhos, via as pessoas, reconhecia todo mundo normal, falávamos pouco, porque todo mundo tinha tomado. Era um grupo lá em casa, o Gil trouxe, todos tomamos. Eu, Dedé, Sandra, Gil... Péricles Cavalcante tomou e não sentiu nada. Tomou junto com não sentiu nada. Eu vi que era pouco. Não sei o que é, não bateu nele. Mas é muito forte. Ayahuasca aí? Um copinho aqui pro pessoal. Não trouxe um copinho, 3 copinhos. Deus me livre. Mas eu vou dizer, esses pontos viraram seres indianos, com cara de indiano, que ficavam dançando e os corpos deles, todos nus, formavam mandalas. Entendeu? Uma suruba de índios. Uma super suruba de indianos. De ambos os sexos. Indianos. Nus, mas não tinha nenhuma... Não parecia conotação erótica propriamente. Eram os corpos nus criando mandalas, mas todos entrelaçados, assim. Era uma coisa muito forte. Finalmente aquilo foi como que desenhando uma cara que ao mesmo tempo era uma fonte. Então para mim era como se eu estivesse diante de Deus. Entendeu? Era muito, eu não tinha medo, né? Era bonito, mas parecia também que eu já tinha morrido e que eu ainda não tinha nascido. Gente! E eu estava fora do tempo e aquilo era mais real do que a realidade imediata.
E era bem forte mesmo. Depois de um tempo, aquilo foi meio se desfazendo, foi meio se... E eu perdi a mente, eu fiquei maluco. No mau sentido da palavra, de sentir uma angústia, um pavor total, e foi muito mal, e eu demorei muito para ficar legal. O Ali Salomão, que chegou perto de mim e falou de um jeito, também acho que foi passando o efeito, mas isso durou horas, né? Mas peraí, não tem uma hora que você tem medo que não vai voltar? Essa hora eu só tive medo de que eu sabia, achava que nunca mais ia voltar. Achava, bom, tô louco, agora vou ficar... Não tem jeito, já fui embora, fiquei desesperado. Será que é isso que a Baby toma na veia? Não. Chá de ayahuasca. Não sei se a Baby tem tantos interesses místicos que é capaz de ela já ter experimentado a ayahuasca mesmo. É porque a ayahuasca é sempre ligado a um lado místico, né? Um lado de uma seita, enfim, de todo um trabalho de evolução espiritual. Mas realmente para passar por esse negócio de achar que fica louco, o pior de achar que ficou louco é achar que não vai voltar. Eu tinha certeza de que não ia voltar. E não estou totalmente seguro de que voltei. Eu acho que quem escreve Recanto Escuro voltou. Totalmente. Ainda bem. Bom, vamos ouvir mais um pouquinho. Tenho aqui marcado para botar vocês para trabalhar. Luz do Sol. Também está no... Não, essa é mais antiga, não, né? mas quais são as antigas que tem aqui? Tem antigas no Não CD? tem nenhuma antiga aí. Nada. Ok, na palhinha É que a gente combinou aqui de fazer assim. Uma do disco novo, uma antiga. Exatamente. Então vamos lá. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam na terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, o rio pro mar. Reza a correnteza, roça, beirador, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz, em luz. Linda essa música, né? Caetano, quantas músicas você já esqueceu? Rapaz, eu esqueci muitas. Eu acho que esqueci quase todas. Mas quando tem que lembrar assim... Não, eu digo que esqueceu sem ter registro. Deve acontecer isso, né? Me lembro que o Aguilar tem quadros da década de 60, um artista plástico extraordinário, que eu pergunto, ele diz, não sei onde foi pagar, sumiu, não tem registro. O quadro dele é isso? É? O quadro, no caso dele. A canção, tem canções que eu compus, depois esqueci, e não tinha ninguém para salvar, nem eu mesmo depois, não gravei, e às vezes esqueci, pronto. O Gil é que fala... Ficou no limbo. O Gil uma vez disse aqui, pediu que mandassem para ele, porque tem gente que mandava músicas que ele não lembrava nem de ter feito. composto. Né? Porque é uma coisa tão
é um trabalho tão existencial que você faz na hora, você está amando, mas de repente você esquece de registrar. Eu estou notando, através dos anos, que você é uma pessoa um pouco ranzinza. Tem algum fundamento isso? Eu? Aquela neurastenia nordestina bate de vez em quando, não? Cara, será que eu sou ranzinza, Gal? Não sei, estou pensando. Não, eu não acho assim. Não. Socialmente, não. Na intimidade dele, eu não sei, mas não é. Mas você tem bastante intimidade comigo para dizer. Tem, mas não sabe? essa intimidade de morar junto, dormir na mesma cama. Não, isso a gente não tem. Mas nunca é tarde para uma nova experiência. Nunca é tarde. Mas escuta uma coisa, o que você chama de ranzinza? Mas em mim, o que você percebe, por exemplo? É um tipo de neurastenia positiva. Por exemplo, quando você falou aqui de pessoas que usavam o seu nome para escrever coisas em Twitter, eu não tenho Twitter, eu estou avisando que tem gente usando o meu nome em Twitter, eu não tenho. Você tem Twitter? Não tenho. Também não tem. E você uma vez se manifestou aqui, eu falei, mas rapaz, bateu aí aquela neurastenia nordestina, você ficou tão indignado, são uns idiotas que ficam fazendo isso. E eu gostaria que você redissesse isso. Realmente é um absurdo. Eu não me lembro nem do evento direito, nem da emoção que eu senti na hora para reproduzir agora. Agora, isso sim, deu às vezes ficar indignado, aí fico muito veemente, assim. Isso é verdade. Isso é verdade. Já aconteceu aqui no seu programa mais de uma vez. Uma vez com aquele jornalista do New York Times que eu gritei pra caramba. Exatamente. É até um negócio que o pessoal olha muito no YouTube. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma coisa tipo... Gilberto Amado era muito assim. Que é uma coisa tão típica do meu pai, que era nordestino, é bem típico do Nordeste, porque é uma coisa em que você mostra que está irritado, o que eu chamo de neurastenia. Você mostra que está irritado, mas não perde nunca o fio do raciocínio que você está falando. Não, eu fico muito mais racional quando eu fico irado. Bate brabo. Quanto mais intensa a ira, mais aguda a razão. Nesse caso, dessas pessoas assim, tem gente que não, perde o controle e fica falando qualquer coisa. É isso que eu estou dizendo. Xingando, esperneando. Não, eu fico com raiva, vou ficando mais lúcido. Nessa hora, então, se tomar um ayahuasca, sai da frente. Não tomo mais. Nunca mais eu tomo. Bom, vamos ouvir mais um pouquinho agora. Aqui sim, eu acho que é uma das... Eu acho que a gente dividiu uma de cada, uma antiga... Tudo Dói. Essa daí... Fala aí, Gal. Essa canção, quando o Caetano me mandou, ele disse que foi a primeira canção que ele compôs para o projeto e foi a canção que eu mais é a canção que eu mais gosto do disco e é a mais radical. Agora, antes, eu me lembrei por que me veio à cabeça o negócio da ranzinzice, foi quando eu pedi essa música maravilhosa, né? Que o Recanto Escuro, quando eu pedi, deu uma resmungada. Eu falei, mas não houve? Naquela hora não era ranzinza, não. Eu fiquei, puxa vida, essa música. Se eu não conseguir tocar bem e tudo aí, e fiquei com saudade das programações, eu tenho que tocar no violão, entendeu? Bom, vamos ouvir o Tudo Dói. Vamos. O Tudo Dói vai sem esse resmungo, né? Não precisa. Não vou resmungar, não. Vamos lá. Tudo dói, tudo dói, tudo dói. Viver é um desastre que sucede a alguns. Nada temos sobre os não nenhuns que nunca viriam. As cascas das árvores crescem no escuro, as cascatas a 24 fotogramas por segundo.
os vocábulos iridescem, os hipotálamos minguam. Tudo é singular, dói, tudo dói. Cronologicamente, essa foi depois do Recanto, quando, na hora da composição da criação? Na composição essa foi a anterior. E eu achava ela muito esquisita demais, muito radical, e ainda com as programações ásperas que o Cassim fez, achei que Gal fosse talvez estranhar, e no entanto foi a que ela gostou mais. Isso me deu uma sensação de que o negócio é certo mesmo. Que o caminho era esse. O disco é uma coisa certa. Eu acho a sonoridade dessa canção, a melodia junto com as palavras, né? A sonoridade da canção toda é muito João Gilbertiniana. Eu acho que ela tem uma economia na poesia, uma coisa muito, muito forte, muito densa. Não tem o que mexer. Falando em João Gilberto, qual foi a tua reação quando você ouviu o João? Acho que foi na rádio pela primeira vez. Não, qual foi a tua reação? Atração total. Era uma estranheza. Eu falei, nossa, que isso? Aí eu ficava procurando na rádio. Mas foi uma atração radical, assim, total. E eu me apaixonei totalmente por ele. Eu acho que é uma das pessoas que realmente influenciaram toda a música brasileira, né? A batida dele de violão, tudo. E é uma figura fantástica. Eu me lembro dele moleque junto com o Sil Farney, o Dick Farney, que adorava ele, em Santa Teresa, e ele falava uma coisa muito engraçada, que ele dizia assim, dizia pro Dick: adoro a mãe de vocês, ela é tão inteligente. E a mãe não dizia uma palavra, era só ele que falava. Então é claro que ela era inteligentíssima. Eu suponho que ela era mesmo. Ficar ouvindo o João Gilberto é um sinal de inteligência. É verdade. Eu me lembro dela, gorda, sentada assim na sala, e o João falando. Porque o João, as pessoas pensam porque ele canta muito economicamente, que ele canta e que é um sujeito que fica calado o resto do tempo. Ele é uma das pessoas que mais falam que eu já encontrei na minha vida. E ele, falando, é quase tão genial quanto cantando, porque é uma inteligência incrível. Uma sensibilidade poética, né? Na conversa, né? A gente, naquela época, em 71, que ficou muito... Convivia muito com ele. Eu convivi muito na época do Fatal, eu convivi muito com o João, vivia com ele, ia para o apartamento dele, cantava. Ele assistia ao Fatal. Entrava pelo fundo do Teresa Raquel, assistia o show inteiro, depois eu ia encontrar com ele. Ele fugia, eu ia encontrar com ele. E ele me dizia que gostava mais da segunda parte, que era rock, né? A guitarra. É o próprio. Daqui a pouco eu volto com mais Caetano e Gal. Vamos lá, Virem, por favor. Tenho aqui ao meu lado Caetano Veloso e Gal Costa. Esse CD, vocês vão fazer show, vão viajar promovendo esse CD. Como é que está essa parte da história? Caetano vai dirigir o show. Quando eu comecei a fazer o disco com ele, eu pensei em fazer um show cantando só canções dele. E falei para ele. Ele já estava entusiasmado, hein? Já tinha algumas ideias, inclusive, para o show. E ele aí depois repensou e acha que é melhor que tenha outras coisas significativas da minha carreira, mas ele não vai fazer o show comigo, ele vai dirigir o show. E eu consegui. Não, eu pensei que pudesse ter, eventualmente, não obrigatoriamente, mas em alguns lugares que pudesse ter uma participação no violão, porque ficou uma coisa tão íntima, que negócio de transformar. Eu tocando esse violão aqui como eu toco, assim, tudo. Eu toco meio duro, cara. Eu não sei tocar, não. Eu toco somente porque eu fiz as canções. Mas tem faixa aí que eu toco violão. Tem faixa que você toca violão. Esse violão
duro, horroroso, com careta um pouquinho, e tudo. com careta, Ô, Gal, você quando viaja, bate aquela paranoia que bate no Chico Buarque, por exemplo, que diz, eu odeio ficar viajando porque eu tenho que sair, eu tenho que botar cachecol, tenho que me agasalhar, cuidar da garganta, da voz. Então, uma coisa, eu acho que todo cantor deve ter um pouco isso, né? Você toma alguma precaução especial? Eu tomo, sim. Eu não tomo gelado. Quando eu era muito mais jovem, eu tomava gelado. Eu não ligava muito, mas hoje em dia eu tento, mais velho, eu tento me proteger mais. Não tomo gelado, descanso. Não saio muito depois do show, procuro dormir, descansar. E eu gosto de estar no... Quando eu estou no palco, claro, é a melhor coisa do mundo. Mas sair, tomar avião, viajar, eu sinto, às vezes é cansativo mesmo. Não, é sempre... Inclusive, hoje em dia, aeroporto é mais cansativo que a viagem, né? Exato. Você chega, passageiros, portão 2, o embarque vai ser feito pelo portão 29. O cara trava, né? Não, é uma loucura. Aí passa, apita, pip, 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 pip. Tira o cinto, por favor, sapato, tira a cueca, realmente, não existe mais aquela... A viagem hoje em dia é meio de gado, né? Vai passando, vai. Não, mudou o portão. Eu contei até aqui que eu vi um velhinho, uma vez de andador, quando ele chegou no portão, passageiros do portão 2, o embarque será efetuado no portão 9. Última chamada. O velhinho travou no andador. Porque realmente é uma sacanagem, né? Um hábito está se transformando em hábito, né? Sempre. A gente falou o negócio do ayahuasca e você falou bebida. A única bebida que você toma é cerveja. Cara, e muito raramente. Eu bebida alcoólica não bebo mais, quase. Na terça-feira de carnaval, já tarde da noite, eu começo a beber cerveja, mas só nesse dia. Mesmo assim, nos 2 últimos carnavais eu não bebi. É engraçado. Eu ia rir. Mas eu antigamente bebia. Eu bebia vodka, bebia cerveja sempre, vodka de vez em quando. E tudo sem gostar, né? Eu gostava. Gostava de vodka? Gosto de vodka. Do efeito ou da bebida? Tudo. Você falou uma coisa engraçada antes, que é o efeito da ayahuasca bate de cara. Não é como a bebida que a pessoa vai controlando. Mas você já não viu, por acaso, pessoas que bebem, né, profissionais até, que estão bebendo e estão falando articuladamente e tal, não sei o quê, e tem o último gole que é fatal. E você sabe que ele vai beber o último gole. E fica todo mundo olhando ele. Não, porque na realidade, quando eu estava me referindo a Freud, não a William Reich, o que eu queria dizer? E todo mundo sabe que vai acontecer isso. E não dá para interferir. O cara passa do sóbrio ao profundamente bêbado no espaço de um gole. E a turma toda fica assim. Não, pelo amor de Deus. O paf, bebe. Bira está se lembrando dele mesmo. Ai. Eu quero ouvir mais música e continuar no papo. Estamos já no terceiro bloco já. Que inferno isso. Foi rápido. Está sendo. Bom, então nesse que é o último bloco, mas depois eu vou continuar depois mais um bloco e pronto, está acabado, entendeu? Vamos ouvir Meu Bem, Meu Mal. Podemos? Podemos. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro onde eu vou ter, meu mar e minha mãe, meu
medo e meu champanhe. Visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha yoga. Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal. Meu zen, meu bem, meu mal. Qual é, em show, qual é a música que mais te pedem que não dá para não cantar? Tem Olha, alguma? Por incrível que pareça, Força Estranha, que Caetano fez para Roberto Carlos e que eu gravei. É Todo que show. sempre me pedem. E todo show. E Caê, qual é? Olha, me pedem muito Força Estranha também, mas é mais Leãozinho, Terra. Viu? Que O engraçado. Leãozinho, Terra. E é gozado que é uma preferência geral, né? Em qualquer show, essas são sempre as mais pedidas. Você tem... A gente estava falando agora da cerveja e tal. Eu até estranhei de você tomar cerveja, mesmo que seja uma, porque eu acho que cerveja, se fosse vendida em farmácia, ninguém tomava, porque eu acho que tem um gosto. Fica vou falar em inglês agora bonito, um aftertaste. Um aftertaste. Aftertaste, eu acho que... Mas você sabe que eu gosto de cerveja, cara? Eu gosto também. Não é gostoso? Vocês eu acho querem tomar uma gostoso. cerveja? Não quero tomar hoje, que não é terça-feira de carnaval, mas eu... Ele gosta tanto de cerveja que toda terça-feira ele toma. Terça-feira de carnaval. Porque hoje é terça, né? Tem que ser de carnaval. Não, mas acontece que quando eu era criança, eu achava a cerveja um negócio amargo, pensava, como é que as pessoas gostam disso? O que eu acho. Mas eu fui crescendo, fiz 15 anos, aí forcei tomar, aí me acostumei, comecei a entender que aquele gosto podia ser bom e fiquei orgulhoso de mim, de achar gostoso, aí fiquei achando muito gostoso. Aí me acostumei, aí fiquei com o orgulho e o hábito. Um hábito intelectual de gostar de Um cerveja. hábito intelectual de gostar de cerveja. Foi uma Legal, autossuperação. Eu também não gostava de cerveja, mas quando eu conheci todo mundo na Bahia, ele, Betânia, Gil e Dedé, e todo mundo gostava de beber cerveja. E eu me lembro que eu estava um dia com eles ali em Nazaré, eu estava morrendo de fome, e todo mundo parou para beber, e eu queria comer. Então eu resolvi tomar uma cerveja para matar a fome. E eu adorei a cerveja, a partir daquele momento eu adorei. Mas eu não gostava muito de beber, embora eu bebesse, porque eu acompanhava a turma. Tem uma... Eu vou contar aqui tem um trecho no Recanto Escuro que Caetano fala, que ele fala, a bebida me faz chorar. Eu bebia, ficava bêbada e chorava. Tem bêbado que chora. Chorava. Eu não podia beber, era um horror. Não gosta de mim. Não, depois foi passando o tempo, eu bebi. Na década de 80 eu bebia bem, eu gostava de vodka também. E não chorava. Ficava graça, ótima, não. ficava louca. É bom quando chora. Eu gosto de você, eu te amo. Eu te amo, porra. Eu te amo. Filha da puta, eu te amo. Fica um contrassenso. Isso é uma loucura, mas acontece, né? Tem bêbado, muito. Né? Que fica, e você tem que aturar aquilo. Agora, você disse que tomou uma cerveja porque estava com fome. Quando você está com sede, você come um vatapá? É isso? Não. Que não tinha mesmo outro jeito, teve que matar a fome com cerveja. Ali não tinha outro jeito, tinha que ser cerveja. E tem sustância, cerveja dá. Tem. Dá vontade. Daí eu adorei a cerveja, aquele amargo. Eu não gosto de coisa amarga, mas cerveja eu adoro. Mas eu pensei, aliás, eu acho que eu tenho um paladar infantil. Acho que o Caetano também, não tem? De gostar de porcaria. Mas eu aprendi a gostar de cerveja, mas não gosto de muita porcaria, não. Diga aí. Por exemplo. Cachorro-quente, não gosto. Hambúrguer. Detesto. Macarrão. Gosto. Mas não gosto que tenha molho de tomate, nem que tenha carne moída. Puro.
Não, com manteiga. Como eu gosto. Todo com manteiga é o melhor. O resto é entulho. O bom é o macarrão e a manteiga. Macarrão. O João Gilberto, você conheceu o João Gilberto antes da Gal? Quer dizer, antes que a Gal conhecesse Sim, porque o João marcou um encontro através do Carlos Coquejo Costa, que era amigo dele lá na Bahia, no apartamento do Coquejo, com a turma jovem de música de Salvador, que a gente ia conhecer. A Miúcha estava grávida de Bebel. E eles iam voltar para os Estados Unidos, ela estava com barrigão. Eles voaram para os Estados Unidos, nem sei como permitiram, porque eu acho que ela já estava no 7º para o 8º mês, assim, porque era barrigão mesmo. E o João estava na casa de Coquejo, nós fomos. Eu, Gil, Alcivando Luz, uma opção de gente, Dedé foi comigo. E Gal ia, mas na hora que a gente saiu, Gal ficou nervosa, não tomou o ônibus para ir, porque ela ficou nervosa, sem coragem de ir conhecer o João. Aí eu conheci ele e o João. Que eu amo. Era boa demais. Então você conheceu ele em grupo? Em grupo. E ele demorou muito de sair de lá do quarto para vir falar com a gente. Quando finalmente veio, pediu para apagar a luz. E aí começou a conversar e terminou tocando umas músicas. Foi uma beleza. E no começo... Ele tocou Outra Vez. Outra vez sem você, outra vez sem amor. Foi uma beleza, falando de Tom Jobim, dos acordes, e falando de Donato, que o Donato fazia uns acordes, parecia que ele tinha mais do que 10 dedos. Aliás, ele tem, ou tinha, não sei se tem, mas ele tinha uma fixação em acordes. Né? Eu me lembro que ele saía, na época, exatamente com o João Donato e com o Dick, acho que tinha o Tom também, eram uns 4 ou 5, ele de vez em quando parava e pedia para cada um dar uma nota. Fazia o acorde. Porque ele veio de conjunto vocal, né, o João. Ele primeiro cantou em conjunto, ele cantava nos Namorados da Lua, né? Cantava e tocava também já, né? Violão já tocava. Só que ele foi treinar mais, criar aquele estilo dele. Que realmente é modificador. Você acha que foi importante a ligação que houve com Stan Getz na época? Eu sei que para o Stan Getz foi fundamental porque ele renasceu como músico, né? Como saxofonista e tal. Você acha que também foi muito importante historicamente, porque o João ficou ali e a Bossa Nova, os dois foram lançados internacionalmente em larga escala, massivamente, porque aquele disco vendeu mais do que o dos Beatles da época. Que ganhou o Grammy, né? Ganhou o Grammy. Mas ele ganhou Grammys depois também, tudo agora. Aquela vendagem assim, massiva, foi um negócio impressionante. E a Garota de Ipanema, até hoje, é um negócio, é uma canção que o Mike Tyson cantou a semana passada no programa do Luciano Huck. Está no último disco da Amy Winehouse, e o Stevie Wonder botou 100 mil pessoas para cantarem. O que teve gente no jornal que botou, apesar de ter aquele negócio de Garota de Ipanema, o Stevie Wonder falou, como apesar? Por que essa vergonha? Um acontecimento de importância internacional. O sujeito começa a tocar Garota de Ipanema, 100 mil pessoas no Rock in Rio, e 100 mil pessoas cantaram a Garota de Ipanema com aquela segunda parte, que é difícil, é ou não é? Você estava lá, não era emocionante? Eu estava lá, eu e a Michelle, a gente lá cantando, o povo inteiro cantando, a gente chorava. Não foi lindo isso? Cara, isso aqui tá maravilhoso, porque é o brasileiro cantando a música brasileira. Cantando aquela canção, 100 mil cantando e entrando naquelas entradas da segunda parte, que são as 3 entradas, são difíceis, né? E a maioria... Isso, né? Você ouvir a multidão entrar nisso assim, espontâneo, naturalmente, a maioria na nota certa, a nota certa dominando, é um acontecimento musical de monta, e perfeito, de grande importância, uma beleza. Talvez seja um então, sucesso. Nessa altura, a Garota de Ipanema, por causa do disco com Stan Getz, se tornou uma canção internacional inesquecível. Usada até hoje em vários filmes. E em qualquer lugar do mundo, todo mundo canta em português. É impressionante. Porque eu canto.
E eu faço shows em todos os lugares e as pessoas cantam em português, sabem a letra em português. Não sabem direito o que estão dizendo. Estrangeiro canta em português, até americano. E tem versões em inglês, a versão em francês. Com a Astrude cantando em inglês. Tall and tender, young and lovely, the girl. Também foi um disco que vendeu. É esse disco, pãozinho, é do mesmo disco. Pois é. Agora, o João canta em mesmo português, disco, ela canta em inglês e o Stan Getz toca no saxofone. É bom, Eu adoro esse disco. Amo. Esse disco É lindo. As inserções do Stan Getz são lindas. Tem pra machucar meu coração, não tem? Tem, Eu queria saber se vocês têm a mesma atração, a mesma fissura, de novo, pelo vinil. Caetano e Gal. Sem que um influencie o outro. Meus filhos têm, eu não tenho. Eu também não tenho, não. Eu também não tenho. Eu queria tanto ter, só para combinar. Mas não adianta. O Ed Mota vem aqui, quase me convence. Eu falo, não. Eu acho o outro mais prático, inclusive. Mais prático e tal. Mas eu gosto muito que o pessoal compre vinil, ouça vinil. Eu gosto de ver isso. E se for ficando muito instalada essa onda, daqui a pouco tem um tocador de vinil na minha casa e vai ser mais fácil comprar vinil, eu volto a comprar. Mas eu fazer o esforço de eu ser o pioneiro de procurar vinil em lojas obscuras, não sou eu. Agora, Moreno gosta disso, Pedro Sá gosta, Marcelo, que toca comigo bateria na banda C, gosta. Zeca, meu filho, gosta porque ele negócio de DJ, então ele também vinil, entra no negócio. Aqui no sexteto, metade gosta e metade finge que gosta. Não. Para não ficar fora. É legal porque você volta a cultuar essa coisa do disco, né? Eu ainda compro. Você não compra, você ganha, que eu te dei mais de 200 não, de presente. mas eu continuo. Eu ainda compro. Eu compro sim. Eu estou esperando quando voltar o 78 com vitrola daquela de dar corda, que você tem que correr para dar tempo. Daqui a pouco está voltando. Tomara que volte, porque as pessoas vão cultuar o disco de novo, que está... Gente, olha, eu comprava 78 no Marcel Pisso, em Paris, que você tinha que chegar em casa e lavar, porque ficava todo sujo de terra, de coisa, lavava, e trouxe aquilo num baú enorme, só com 78, claro que foi de navio, né, que eu voltei de navio. E cheguei aqui com aquela coisa, e logo depois, eu já tinha uma mala de LP também. O LP foi, depois de 78, foi o que durou mais tempo, né? Porque custou a revolução do CD, só veio bem mais tarde, né? E aí fica pelo menos mais prático. Bom, eu conversei com o Caetano Veloso e com a Gal... E nós continuamos conversando no quinto bloco, não quero nem saber. Tá criado o quinto bloco. Vai, vamos lá. O Willem me comunicou que quando ele subiu para falar com a plateia, você estava brincando de cantar Para Machucar Meu Coração, junto com o sexteto. Eles começaram a tocar Para Machucar Meu Coração e eu não resisti, vim aqui para cantar na surdina com eles. E aí abriram esse microfone aqui. Por que será que abriram? Por causa dessa sua voz que é... Como é? É uma mera voz. Por causa da mera. Será que vamos terminar o programa de hoje com você cantando com o sexteto? Caetano, dá para tocar um pouco? Não vou tocar, deixa a harmonia dele. Cantando essa música? Essa música Para Machucar Meu Coração. Daqui mesmo, assim, como se fosse... um improviso, no fundo. Vamos lá. Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão Foi tudo que ficou.
pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim. Melhor pra você e melhor pra mim. Só tá o seu lugar. A vida é uma escola em que a gente precisa aprender a ciência de viver pra não sofrer. Tá fazendo 1 ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Ah, meu violão, e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Pra machucar meu coração, pra machucar meu coração, pra machucar. Eu estava querendo que o Caetano cantasse, mas não abriram o microfone dele. Meu coração. Na verdade, o microfone dele estava aberto. Ele é que fingiu que estava cantando só para te deixar sozinho. Não, eu ouvi aqui. Ele guardou só para o final, para machucar meu coração. Olha, foi um prazer imenso, muito obrigado. Eu conversei e ouvi Gal Costa e Caetano Veloso, que estão lançando aqui o Recanto. Essa fotografia de onde você falou, Caetano, aqui? Essa de trás foi no Festival da Ilha de White, em 1970. Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, voltem sempre, Obrigado, voltem logo. E para todos vocês, um beijo do gordo e boa noite, até amanhã.